Hoje, no bate-papo do programa Em Pauta, você acompanha a produção legislativa do vereador Marcelo Silva, do PSD. Muito obrigada, vereador Marcelo Silva, por receber a gente aqui do programa Em Pauta no seu gabinete, abrir as portas para a gente. Eu agradeço a gentileza e a oportunidade de conversar com vocês na TV Câmara, no programa Em Pauta. Muito obrigado. E esse programa, a gente mostra aí a produção legislativa dos vereadores e o senhor tem bastante produção aí nesse primeiro bimestre de 2018. O senhor que é um vereador de primeiro mandato, mas já com muito trabalho, não é mesmo? Vamos começar falando sobre um projeto de lei do senhor que está tramitando aí, que dá desconto no IPTU para quem tem câncer. Se o senhor puder explicar para o pessoal de casa do que se trata essa proposta. Claro, esse projeto a gente tem um trabalho que a gente fala é o nosso mandato participativo, onde as pessoas elas nos ajudam a construir o mandato através de ideias, de pautas. Então, essa foi o e-mail que eu recebi de uma pessoa que é adoentada de câncer, explicando das dificuldades que ela enfrenta em razão da doença, em razão de não poder trabalhar. Ela quer uma profissional liberal, então ela depende muito, né, vamos dizer, do estado físico dela e do próprio estado mental. E ela me contou da dificuldade que ela estava, principalmente esse ano, com relação ao aumento que teve do IPTU, para que se a gente pudesse fazer um estudo e aí tentar criar um projeto de lei para que desse desconto no IPTU, a isenção, na verdade, a isenção total, para quem tivesse essa doença durante um ano. Então a gente também teve a preocupação, né, de todo ano essa pessoa ela ter que renovar, porque obviamente hoje existe, né, muitos casos de cura do câncer, ainda mais se a doença ela é diagnosticada de forma precoce. Então também é extensiva aos parentes, se a pessoa morar em uma residência ou em caso de locação também. Então, na verdade, foi um projeto pensado com a população, com as pessoas que realmente nos ajudam a construir o nosso mandato. Deram essa ideia e a gente colocou para frente. Ainda está em fase aqui na Câmara, se eu já puder explicar. Com certeza. A fase de início, né, ela vai tramitar perante as comissões, Comissão de Constitucionalidade, Comissão de Saúde, enfim, aí depois vai para votação em plenário, uma primeira votação e segunda votação. A nossa ideia é que tramite durante esse ano, pois como se trata de uma matéria tributária, ela somente pode ter validade a partir do exercício do ano que vem. Então nossa ideia é que tramite de forma tranquila, aqui na casa, passando por todas as comissões, e aí que comece a valer a partir do ano que vem. E outra iniciativa do senhor, dessa vez já foi aprovada em primeira discussão, é a Lei Lucas, que muito foi falado, um garotinho que engasgou com a salsicha na escola. O senhor teve a iniciativa aí do projeto e depois se juntou com outros vereadores. Se o senhor puder explicar como que isso aconteceu? Claro, também o vereador ele tem que estar ligado, né, no que acontece na cidade. Então esse, infelizmente, foi um caso bastante trágico numa excursão de uma escola na cidade de Campinas, em que uma criança de 9 anos ela acabou se engasgando, e pela falta mesmo de manuseio dos professores e dos próprios monitores que também acompanhavam a excursão, eles não tiveram aí essa habilidade, né, e até porque não tinham esse treinamento, e o socorro demorou para chegar. Infelizmente essa criança veio a falecer. Tomei essa iniciativa de propor. Logo em seguida, o presidente da Comissão de Educação, Flores, me procurou também, o presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, que é o Jorge da Farmácia também, que a mãe tinha entrado em contato, e aí começou esse projeto a ser construído a várias mãos, com vários vereadores ajudando a construir, porque a gente fala assim, a gente quer que os projetos realmente eles tenham impacto e eles sejam efetivamente exercidos na cidade de Campinas. Não adianta você propor um projeto que ele não vá ter eficácia. Então ele foi construído a várias mãos, de vários vereadores, aí eu vou citar o Carmo, o vereador Permínio, Flores, o Jorge da Farmácia, o Rodrigo da Farmadic,
Então a gente já passou em primeira votação na legalidade aqui e logo vai passar no mérito. Basicamente, de forma rápida, ele vai dar um curso de primeiros socorros para todos os professores, né, da rede municipal e principalmente também da rede particular. Tá? A escola que tiver feito esse curso, esse treinamento, ela vai ganhar um selo, o selo Lucas. Então a nossa ideia é que, por exemplo, o pai que vai matricular o filho na escola, conforme a lei ela vá realmente tendo eficácia, ela pergunte, essa escola tem o selo Lucas? Então é uma ideia que realmente vai salvar vidas. Com certeza, é uma bela iniciativa e preventiva, né, vereador? Sem dúvida. Prevenir acidentes. Agora, entrando na situação de transparência, isso é uma coisa muito bacana que o senhor propôs, que é um acréscimo ao regimento interno, obrigando a audiência pública para discutir aumento de qualquer tributo que tem aqui na cidade. Se o senhor pudesse discorrer um pouquinho sobre esse tema? Claro, essa ideia veio de uma experiência muito desagradável com relação ao aumento de IPTU, que foi convocado numa sessão ordinária para uma sessão extraordinária 12 horas depois. Então, como se trata de um assunto bastante delicado, que é o aumento ou a própria diminuição de um tributo municipal, nada mais justo do que se faça uma audiência pública. Então, se fazendo uma audiência pública, você vai acabar com esse expediente de tramitar em regime de urgência ou de chamar uma extraordinária sem a ciência da população, né? Sem a obscuridade, sem dar publicidade aos atos. Então, foi uma ideia, infelizmente, advindo de uma experiência muito negativa por parte do Poder Executivo. Que é a situação do IPTU, né? Que inclusive o senhor tem outras proposições aí em volta, que são requerimentos pedindo audiência pública desse último aumento. É um assunto que o senhor está trabalhando bastante em cima, né? Eu acho que causou um grande descontentamento por grande parte da população que realmente não esperava que o aumento fosse ser tão grande, né? Como eu falei, o expediente adotado foi um expediente obscuro, sem debater com a população, sem o apoio das entidades de classe, então votou-se da noite para o dia. E aí, em janeiro, quando a população começou a receber o carnê de IPTU, eles assustaram. Então assustaram e nós, que somos os representantes do povo, nós temos que realmente, eu falo assim, a gente tem que fazer de tudo para que se repense ou se reveja o aumento nos próximos anos. Então, eu tomei algumas atitudes. A primeira delas foi criar aí um abaixo-assinado, é o iptucerto.com.br, uma forma também da gente pressionar o Poder Executivo. Se a gente conseguir 42 mil assinaturas, é possível propor um projeto por iniciativa popular. Então, esse site ainda está em vigência, já temos quase 10 mil assinaturas. Outro ponto foi com relação à audiência pública, isso que deveria ter sido feito lá atrás, né? Então, eu acho que uma coisa vai puxando a outra. Essa audiência pública vai dar oportunidade para a população realmente saber como é que foi feita essa atualização da planta genérica de valores, né? Porque foram feitos 3 atos. Você atualizou a planta genérica de valores, então você aumentou-se o valor venal dos imóveis e além desse aumento do valor venal dos imóveis, você ainda teve o aumento da tributação, o aumento do próprio IPTU. Então, muitas vezes, quais foram as distorções? Foi que o valor venal que foi colocado em razão dessa planta genérica de valores está muito acima do valor real de venda. Então, as entidades de classe elas vão estar aqui presentes para realmente explicar para a população de Campinas como é que foi feito e onde estão as distorções, para que realmente nos próximos anos, porque nós vamos ter aumento de 10%, 20% em 2019 e mais 10%, 20% em 2020. Então, se as pessoas já estão com dificuldade agora, vocês imaginem nos próximos anos. É mais uma tentativa da gente realmente ser a voz da população, né? Realmente representar as pessoas nas demandas que nos chegam aqui no gabinete. E que a gente realmente tem que ser sensível ao momento também da cidade, ao momento da economia, que não era o caso de ter um aumento tão grande como esse que foi feito do IPTU.
E ainda nesse sentido, vereador, de fiscalização, que é o dever, né, e uma das atribuições do parlamentar, na primeira reunião ordinária que aconteceu aqui em 2018, o senhor apresentou uma comissão processante contra o prefeito Jonas. Essa comissão ela não foi aprovada pelos outros parlamentares, mas eu gostaria que o senhor contasse para o pessoal de casa o objetivo, o porquê dessa iniciativa. Claro, bom, todos sabem o escândalo, né, do Hospital Ouro Verde, o rombo na saúde do município. Todo o processo ele foi feito cuidadosamente, pautado na investigação do Ministério Público, que durou mais de 10 meses, com várias gravações, vários documentos, em que se concluiu, primeiramente, que a OS Vitale, o processo de licitação ele foi fraudulento. Então, isso já começou desde o ano de 2016, no processo de licitação para a escolha da OS Vitale como administradora do Hospital Ouro Verde. E os repasses eram feitos mensais de 11 milhões. Então, concluiu-se também que os 11 milhões que eram repassados de forma mensal para a OS Vitale administrar o hospital era suficiente para gerir. E o que estava acontecendo? Desde o ano de 2017, do início do nosso mandato, faltava medicamento, faltava insumo, faltava alimentação, faltava pagamento para médico, FGTS, enfim, foram várias coisas que foram acontecendo e que o governo não tomava nenhuma providência. Mesmo todos e vários vereadores alertando da situação. E aí teve o desfecho com uma operação que prendeu agentes políticos, empresários, no final de novembro de 2017, e aí diante de tudo isso, eu entendi que havia elementos suficientes para propor essa comissão processante, que nada mais faria do que realmente apurar se o prefeito ele foi omisso ou não com relação à OS Vitale que administrava o Hospital Ouro Verde. Infelizmente, no dia 6 de fevereiro, essa comissão processante ela foi arquivada por 25-8, mas o que eu falo, o meu dever é de fiscalizar, e tudo que eu achar realmente que eu devo fiscalizar, eu vou a fundo nisso. Com certeza, independente da aprovação ou não, o senhor está vigilante aí, sem dúvida, seguindo a sua função. Vereador, o tempo do nosso programa está acabando, eu quero agradecer muito a sua participação, agradecer a abertura aqui do gabinete, e sempre que o senhor tiver uma novidade, qualquer nova proposta, quiser convidar o nosso programa, a gente volta para cá. Perfeito, eu que agradeço, acho que é um momento fundamental para nós ter esse espaço na TV Câmara para poder contar um pouco do nosso mandato, que é um mandato realmente atuante, um mandato participativo, um mandato e principalmente de fiscalizar, né? A principal função do legislador tem que fiscalizar todos os atos, e eu vou continuar fazendo isso durante o resto do meu mandato. Muito obrigado. E você de casa, se quiser acompanhar essas propostas do vereador ou outras, é só entrar no site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. E se quiser também rever esse programa ou outros programas em pauta, eles ficam disponíveis no YouTube. É o youtube.com/TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.